Bom dia a todos vocês que nos acompanham em mais um webinar da Abrapsa. Sejam todos bem-vindos. A turma está começando a entrar aqui, então já temos algumas pessoas que nos acompanham. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Amanhã, 9 horas da manhã, já todos prontos para terem acesso a um conteúdo de alta qualidade. Bom, muito obrigado pela parceria de todos vocês aí, clientes, parceiros da Abrapsa, associados da Abrapsa, que estão buscando conhecimento. Eu vou fazer uma rápida apresentação institucional aqui da nossa instituição, para que todos estejam na mesma página, embora muitos de vocês já sejam associados, outros sejam clientes da associação. É importante vocês saberem que a Abrapsa é uma associação brasileira de provedores de serviços de apoio administrativo e BPO. Nós representamos as empresas de outsourcing, que são empresas muito representativas, tanto no impacto social quanto no impacto econômico para as companhias em nível nacional e também mundial. A Abrapsa é uma entidade sem fins lucrativos que reúne essas principais empresas que proporcionam apoio e gestão para terceiros na execução de processos de negócio, suporte na área administrativa, financeira e recursos humanos no Brasil. Aqui na Abrapsa, nós compartilhamos conteúdos de alta qualidade, nós temos diversos grupos que discutem conteúdos técnicos, conteúdos de tecnologia e conteúdos de ESG, que é o grupo qual eu lidero e que praticamente mensalmente nós temos aqui um convidado especial para trazer novidades, trazer assuntos polêmicos, trazer assuntos muito técnicos, como o assunto de hoje, que é sobre os desafios do IFRS S1 e S2, que vai ser uma nova obrigação para as companhias. Hoje nós escutaremos a apresentação do Maicon Menezes Castilho, e eu já dou as boas-vindas para o Maicon, que, embora seja muito conhecido no mundo da auditoria, eu faço questão de reiterar a sua trajetória, que permeia mais de 20 anos já. É um profissional que trabalhou nas maiores firmas de auditoria e consultoria de nível mundial. Hoje, ele lidera como diretor de auditoria a PPIC, que é uma das principais firmas de auditoria, consultoria outsourcing do país. Maicon tem uma especialidade em IFRS, recentemente esteve em Praga, representando a PPIC no grupo Nexia, discutindo sobre as novidades do IFRS, sua aplicabilidade e os impactos disso para as companhias. E ele também participa como membro do grupo de sustentabilidade e ESG do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro da Auditoria Independente. Então, é um profissional extremamente gabaritado para nos trazer todos os insights, a visão completa sobre esse tema de IFRS S1 e S2, como é que ele, de fato, impacta nossas companhias, as companhias dos nossos clientes, e nós, o que nós precisamos fazer para nos preparar. Então, ao longo da apresentação que ele fará, as dúvidas que vocês tiverem, anotem. Ao final, vocês terão a oportunidade de compartilhar para que ele responda essas perguntas para nós. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. E, Maicon, obrigado você também por disponibilizar um pedaço da sua agenda, por compartilhar um pouco do teu conhecimento que você dedica diariamente na busca e na especialização. Seja bem-vindo e a palavra está contigo. Muito obrigado, Léo. Bom dia aí a todos aí. E aí, realmente agradecer aí toda a introdução do Léo aí. Realmente que a gente tem esse percurso aí de S1, S2, aí, tudo que está falando aí sobre sustentabilidade, tá? Então, ele é uma jornada, tá? Então, tem pessoas que começaram um pouco mais cedo aqui, e aí a gente realmente vai aqui compartilhar um pouco do que a gente tem estudado, do que a gente já tem visto, do que o regulador tem falado sobre isso, o que é a expectativa do regulador e o papel do contador aí nesse processo como um todo, tá?
Eu preparei uma apresentação aqui para a gente, né? De repente a gente não precisa se prender totalmente a ela, mas é mais para a gente passar aí sobre FRS S1 S2, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só ajeitar aqui minhas telas aqui. E nesse webinar aqui, o que a gente propõe aqui, que a gente vai abordar sobre IFRS S1 S2, né? No Brasil a gente já está chamando isso de CBPS 1 e 2, tá? Então, relacionados aí à sustentabilidade e clima, tá? De uma forma ampla, tá? Isso aqui a gente teria aí para falar de S1 e S2 aí, só para cada um deles aí, quase um dia todo, tá? Então a gente vai realmente aqui de uma forma ampla aqui abordar os principais requerimentos, né, divulgações, né, e todos os fatores aí climáticos, aí, de sustentabilidade, aí passando aí sobre um pouco do ambiente regulatório, tudo que permeia aí a gestão de risco, metas, métricas, a gente vai falar um pouco também, porque no momento a gente vai ver sobre esse assunto aqui, e tudo isso no final, o que a gente realmente espera de divulgação, né? Qual que é esse produto final que a gente vai começar a ver e vai começar a vislumbrar o que a gente está tratando, tá? E realmente, como eu disse, né, essa é uma caminhada, tá? Então, aqui estamos todos aprendendo, tá? Então, e é realmente o que a gente vem aqui demonstrar é que essa análise de cenários, tá? Tudo isso relacionado à sustentabilidade e clima, e aí, com base nisso, né, para realmente avaliar a resiliência aí das companhias, né, utilizando aí esse fator climático aí numa abordagem compatível aí com as circunstâncias aí de cada companhia, tá? A norma FRS S1, S2, ela é a primeira norma temática, tá? Então, ela é a primeira norma temática que vai exigir aí o uso do julgamento profissional, tá? E aí tudo isso combinado aí com uma série de premissas, análise de dados, cenário, inclusive históricos, tá? Então, a gente aí como contadores ainda, a gente utiliza muito dados históricos, aqui não vai ser diferente, a gente vai precisar de dados históricos para quê? Para que realmente a gente consiga divulgar cenários aí de estresse, de resiliência climática, e como esses cenários, tudo isso que a gente está prevendo com base em históricos, aí, em premissas de dados futuros, como isso no final vai afetar os fluxos de caixas operacionais aí das companhias, tá? Então, esse é o impacto aí do S1 e S2, né? Como tudo isso vai afetar os fluxos de caixas operacionais das entidades, das companhias aí. E aí você vai ver que durante as apresentações aqui a gente vai discorrer e vai falar mais sobre esse afeta e como isso vai afetar os fluxos de caixas aí da companhia, tá? Aqui, como dever de ofício, aqui eu só vou expor aqui que realmente tudo que está sendo dito aqui por mim, eu só tudo nessa apresentação aqui é de exclusividade e responsabilidade minha aqui como interlocutor, tá? E não reflete aí necessariamente aí o entendimento da associação, tá? Só para fins aqui de dever de ofício. Essa é a nossa agenda, a gente vamos transcorrer aqui sobre ela, falar um pouco do contexto aqui, do ambiente, contextualizar para a gente saber de onde a gente está vindo e para onde estamos indo, tá? E aí falar, assim, sobre S1, o que vai permear sobre S1, o que permeia o S2, depois ali, divulgações ali para a gente ver qual seria o final disso, o que a gente espera e que o regulador começa a enxergar como esses efeitos aí de sustentabilidade para fins de divulgações, tá? E aí, como o Léo comentou, no final a gente vai deixar um tempo ali para perguntas e respostas aí para a gente compartilhar um pouco do que a gente tem visto, do que a gente tem que a gente tem nos deparado aí, das perguntas, das dúvidas são muitas, tá? Mas é isso que a gente vamos transcorrer aqui no nosso tempo de hoje. Um pouco aqui do nosso contexto aqui, ambiente aqui, regulatório, né? E aqui realmente para a gente ajudar a entender, né? Que esse distanciamento que a gente tem visto hoje, né? Então, a gente está entrando agora no FRS sobre sustentabilidade, né? Então, assim, e aqui o que realmente eu quero
principal aqui é ajudar no entendimento do quê? Que esse mundo, né, que a gente está entrando agora de sustentabilidade, né, a gente já conhece ele de alguma forma, né? A gente tem muita aproximação sobre ele, né? É um mundo ainda que ele está distante, mas que a gente já conhece ele aí, tem muita aproximação do mundo aí que a gente já vive sobre FRS aí, sobre os CPCs, etc. Então, realmente é nesse sentido também que eu quero contribuir aqui para vocês, tá? Então, por que da criação do ISSB, né? Porque lá atrás, lá da mesma criação, lá das mesmas razões que houveram lá atrás, quando começou a Lei 11.638, que o Brasil vem e vai nascer os FRS financeiros lá, tudo isso nasce o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, para fins de relatórios financeiros, o que a gente tem agora? Que nasce o ISSB, dentro do FRS, agora somente para fins de relatórios financeiros de sustentabilidade. Tá? Então, assim, esse processo, né, que a gente já viveu lá atrás para fins de FRS e relatórios financeiros, é esse mundo que agora a gente está vivendo, que está vindo agora através do FRS Sustentabilidade, para trazer tudo isso que a gente passou lá atrás, os FRS e os CPCs. Tá? Então, realmente, isso, por isso que eu comentei, a gente já passou por isso lá atrás. Então, a gente agora está passando somente para o nível de sustentabilidade. Tá? Então, realmente, no espaço curto de tempo, a gente não existia gap nenhum para relatórios financeiros, né? E aí, como as empresas produziam seus relatórios aí financeiros contábeis no começo do século XX, né? E aí, que a gente tinha no mercado? Que cada empresa, né? Cada empresa, com base nas suas políticas contábeis, desenvolvia aí suas próprias demonstrações financeiras, seus relatórios financeiros com base nas suas políticas próprias, tá? E aí se concluiu-se lá atrás que não se tinha um procedimento padrão sobre os padrões contábeis que cada companhia tinha, e aí devido a isso existia uma distorção muito grande sobre isso, uma diversidade aí que a gente chamava de práticas contábeis muito grande. E aí com isso que veio lá a FRS, ele vem falar, ó, então sobre tratamentos contábeis de uma empresa, de um jeito ou de outro, a gente vamos parar isso daqui e vamos criar padrões sobre normas, sobre divulgações, para quê? Para realmente a gente ter um cenário de comparabilidade e a gente parar com isso aí, com essas demonstrações financeiras aí, cada empresa divulgue aí a sua prática contábil, tá? E aí, isso tudo lá atrás, a gente trazendo isso para o nosso tempo atual, o que agora é o relatório de sustentabilidade, para que a gente não tenha esse cenário adverso que a gente tinha lá atrás, com cada um fazendo do seu jeito, cada um com seus padrões, com suas políticas. Agora o FRS de sustentabilidade aí, ele vem aí num cenário muito similar aí, e realmente para a gente ter padrões aí financeiros de sustentabilidade, tá? Então, esse é um pouco do que a gente da história que a gente transcorre aí, né? E aí, realmente, dito isso aí, para a gente recordar, a gente já passou aí, que a gente lá atrás aderimos sobre FRS, CPCs, e agora vem aí o ISSB aí para padronizar tudo que se refere à sustentabilidade. Atualmente aqui, que é o nosso foco aqui, a gente está falando de FRS S1 e S2, que são os inicialmente divulgados, tá? Então, assim, mas não para por aí, tá? Teremos aí outros S's, tá? Teremos futuros temas aí, o que a gente já espera aí do S3, S4 aí, que um vai tratar sobre capital humano, o outro vai tratar sobre direitos humanos aí, então, assim, se espera-se, né, como temos vários FRS, vários CPCs, que os S1, S2, teremos aí S3, S4 e assim por diante, tá? E realmente o ISSB ele vem aí nesse foco aí para se reunir, para a gente tentar reduzir aí o acrônimos aí, que é aquela sopa de letrinhas que a gente tinha, né, que a gente até tem hoje ainda, TFSD, várias sopas de letrinhas um pouco tá aqui nessa apresentação aqui, e aí o FRS Sustentabilidade ele vem aí realmente para ajudar para a gente não ter um acrônimo tão grandes aí, né? E aí realmente através do que, né? Qual que é a importância do FRS nisso tudo, né? O FRS ele já vem aí com uma expertise muito grande, né?
E com o sucesso que a gente tem aí de todos os FRS emitidos, e a FRS, com base em toda essa expertise dele, que ele já tem aí das normatizações, todo o passado dele, ele vem aí e pega agora a sustentabilidade também para colocar tudo isso também para funcionar, tá? Então, realmente, para aproveitar toda a expertise da FRS, né, com base em toda a normatização que tem tido sucesso, e agora também fica sobre ele ali essa parte de sustentabilidade também. E aí, o que a gente tem, né? Com o avanço aí realmente de toda essa regulação, né? Como que é aí para a gente montar um relatório de sustentabilidade, né? O que a gente tem aí para montar um relatório de sustentabilidade, né? E passando aqui, temos as divulgações aí não padronizadas, né? Sobre S1 e S2, e aí tudo isso vem padronizado. Então, aqui a gente temos aí 4 pilares, e esses 4 pilares, eles são aplicáveis tanto para S1 e S2, tá? Então, eles são realmente importantes, eles estão sendo tratados tanto no S1 e S2, porque se necessita aí dessa estrutura, né, para fins de divulgação nesses níveis, né? Então, o que a gente precisa, né? O que as companhias precisam? Elas precisam, sim, ter governança, né? Ter divulgações sobre governança, sobre estratégia, né? Tudo aquilo que a companhia, a empresa, qual que é a estratégia que a companhia está pensando, por onde ela quer seguir, por onde ela vai investir, qual o portfólio de produto, né? Para quê? Para que toda a questão aí de estratégia do negócio em si, né? Com isso, né? Como que ela vai produzir, através de qual meio de energia ela vai gerar, se vai ser energia própria, se ela vai comprar energia no mercado. Então, tudo isso está dentro da estratégia. E a empresa vai precisar desse pilar, a estratégia está muito claro como que ela vai ter tudo isso, como que é o custo da minha estratégia para me colocar aquele produto, aquele serviço para funcionar, né? E aí, com isso, ligado à estratégia, a gente vai ter a gestão de risco a ser mitigado, né? Então, com base na minha governança, né? E realmente esses pilares, eles são nessa sequência, né? Então, começo com uma governança, e aí, a partir da governança, eu vou traçar a minha estratégia de como eu vou alcançar, de como meu produto final ele vai parar, né? Como que eu vou produzir, quais serão os meios ali que eu vou produzir isso. E aí, sobre a minha estratégia, consequentemente, eu tenho riscos. E aí, como eu, companhia, vou mitigar esses riscos, né? Como que eu vou fazer a gestão desses riscos, né? Por exemplo, eu tenho fornecedor aí, devido à escassez, que a gente tem visto aí, em guerras, né? Então, qual que é a minha gestão de risco sobre possíveis escassez de determinadas matérias-primas, né? Então, como que está sendo a minha gestão sobre o risco, né, para mim produzir, né, para mim ter aquele meu portfólio daquele meu produto no mercado. Então, empresas, aí, as companhias terão sim aí que fazer toda a sua gestão de risco, né, através de identificação aí e avaliação, né? E aí, dito isso, a partir do momento que a gente identificar toda o risco, né, que toda a gestão de risco que a empresa precisa mitigar, ela precisa monitorar tudo isso. E aí são as métricas e metas aí. E aí, como que ela vai monitorar tudo isso, né? Por quê? Porque como que o investidor vai tomar a decisão sobre as informações financeiras, né? Hoje, numa demonstração financeira, é muito fácil o investidor tomar uma decisão e consegue medir a saúde financeira se está dando lucro ou prejuízo. Porém, para a sustentabilidade, a companhia vai ter que ter metas e métricas para monitorar e acompanhar. Então, toda aquela gestão de risco, né, tudo aquilo como está sendo mitigado a sua gestão de risco para o negócio em si, né, tanto para o meio ambiente também. E aí, com base nisso, como que essas métricas e metas serão alcançadas, né? E aí serão alcançadas aí ambas aí tudo no viés aí de sustentabilidade e climas aí. Então, esses 4 pilares aqui, eles são consistentes, tá? Eles são consistentes tanto para S1, de novo, tanto para S2. Então, por isso que a gente coloca ele aqui já nesse primeiro momento aqui. Então, quando a gente falar em governança, a governança vai entrar no S1, a estratégia também vai entrar no S1, gestão de risco, métricas e métricas,
tudo isso aí serão base aí consistente aí tanto para o S1 quanto para o S2, tá? Então, esses são os principais aspectos aí que as companhias precisam, tá? Então, de novo, pensando em governança, pensando em estratégia, como que o produto vai estar lá no final. Diante disso, os possíveis riscos que ela precisa mitigar, e aí, no final, ali, todas essas métricas e metas aí, como que ela vai monitorar e acompanhar tudo isso para quê? Para ela ter comparabilidade do mercado e para o investidor, no final do dia, tomar a decisão se vai investir ou não naquela empresa com base nas metas e métricas que ela tem ali divulgado no seu relatório de sustentabilidade, ali, que essas informações financeiras de sustentabilidade serão aí para tomada de decisões no final do dia realmente aí para os investidores, tá? Então, dito isso, a gente parte já para o FRS S1, né? Então, aqui a gente está falando aqui do S1, ele vai tratar sobre sustentabilidade, né? Então, o que o S1, a base conceitual dele de divulgação de sustentabilidade? A gente fala e a gente entende que o S1, ele é um framework standard, ele é a padronização de todas as divulgações. Então, a gente fala que o S1 ele é um chapéu e todos os demais S's vão ficar embaixo dele. Então, ele é o nosso normatizador, nosso balizador sobre divulgações aí de sustentabilidade, tá? Então, ele vai ser realmente esse framework standard para todos os demais S's aí que virão, tá? Então, e aqui a gente está falando aí, por isso que ele chama de sustentabilidade, e demais aí, como eu disse, S2 vai ser sobre clima, possivelmente S3 vai ser sobre capital humano, e o S1 vai balizar tudo isso, tá? Então, a base aí dos demais standards aí será o S1, tá? E não tem aí a possibilidade de adotar o S1 sem adotar o S2, tá? Então, eles andam junto, né? Em conjunto ainda com os demais S's aí futuro que virão, então. Então, realmente, o objetivo aí da divulgação aí de riscos e oportunidades, né? Como eu comentei no começo, é tudo isso que pode afetar o fluxo de caixa da companhia, né? O acesso ao custo de capital, de curto e médio e longo prazo. A norma é muito clara e ela enfatiza muito sobre isso. O que é o que vai afetar o fluxo de caixa da companhia, né? Um acesso a um custo de capital. A divulgação tem que ser de curto, médio e longo prazo, tá? E aí, realmente, aqui a gente está olhando para o futuro. Difere um pouco do cenário contábil financeiro que a gente tem hoje, né? Pois hoje a gente olha muito passado, né? Fala a gente aqui, que eu me coloco aqui como contador também, quando a gente pega lá uma demonstração financeira, um balanço, uma demonstração de resultado, a gente estamos olhando o passado. E agora, como os S sobre sustentabilidade, ele vai diferir um pouco, porque ele vai olhar, a gente vai precisar demonstrar para o investidor qual que é o cenário futuro, tá? Um cenário financeiro de sustentabilidade de curto, médio e longo prazo, tá? E aí, realmente, assim, é uma outra dúvida que a gente tem qual que é a definição de curto, médio e longo prazo, né? E aí a norma ela vai esclarecer para a gente que cada entidade, tá? Cada entidade aí vai estabelecer aí o que é equivalente a curto, médio e longo prazo, tá? Então a norma ela não estabelece, ela não dá a regra. Então cada entidade vai definir, cada companhia vai entender lá no seu cenário o que ela entende de curto, médio e longo prazo. Tá? Então isso é muito claro aí, porque é uma coisa que gera muita dúvida aqui também, o que são essas definições. E a norma é muito clara, ela vai falar para cada companhia, entende-se aí o que cada uma entende o que no seu cenário no qual está inserido. Tá? E realmente a gente tem os relatórios de sustentabilidade, eles devem fazer a correlação com a demonstração financeira. Então, futuramente, o que a gente vai ter, o que a gente chama de referências cruzadas da informação financeira contábil, né? Atrelado, a gente conseguir correlacionar tudo isso às informações aí de sustentabilidade, tá? Por quê? Porque os investidores eles têm, né, eles tinham, não, eles têm ainda muita dificuldade
de correlacionar as informações de sustentabilidade que existem hoje, né? A gente já sabe que temos relatório de sustentabilidade hoje, entretanto, é muito difícil fazer essa correlação aí entre o relatório que a gente tem atual com as demonstrações financeiras hoje da companhia, tá? E aí realmente tem ainda uma questão de tempestividade, né? Porque as demonstrações financeiras saem no primeiro momento e posterior a isso as companhias aí emitem seus relatórios de sustentabilidade. Isso posterior às demonstrações financeiras, né? E agora aí o ISSB aí, IFRS Sustentabilidade, ele vem tratar sobre isso e vem falar, não, tem que ser tempestivo e no mesmo período da emissão das demonstrações financeiras, vocês precisam também emitir os seus relatórios financeiros de sustentabilidade. Tá? Então, a gente não teremos mais esse descasamento aí que temos hoje no cenário atual, em que as empresas emitem seu relatório de sustentabilidade posterior às demonstrações financeiras. Então, e aí a gente falamos aqui um pouco da entidade de reporte, os principais interesses, os interessados aqui, que realmente são os investidores, né? E aí, sobre um tema ali sobre conectividade das demonstrações financeiras, tudo isso relacionado à sustentabilidade, de forma significante, né? E aí tem um assunto que a gente chama de materialidade, né? O que a gente está tratando, né? O que a norma hoje vem trazer sobre materialidade, né? Quais os impactos do modelo de negócio, né, que você tem na abordagem que realmente for materialmente significativo para fins de divulgação. Realmente é uma dificuldade que a gente tem, né? Isso lá, para fins de demonstrações financeiras, a gente já tem um entendimento mais claro sobre o que é materialidade, o que são informações relevantes, e aqui a norma também, no S1, ele vai tratar, ele vai estabelecer quais aí o modelo de negócio, aí, como a empresa vai identificar o que é materialmente aí, significativo aí para fins de divulgação, né? Por quê? Porque tem inúmeros temas. Temos inúmeros temas aí, a maternidade aí, ela vai vir direcional, que deve ser divulgado aí no S1 aí, e aí sobre visão, relevância, materialidade financeira, em que é a sua estrutura conceitual, tá? E anteriormente, né, o que a gente temos nos dias atuais? Materialidade, para os dias atuais, a gente tem uma materialidade que se chama, no relatório de sustentabilidade atual, uma materialidade que a gente chama materialidade de impacto. Tá? E agora, no IFRS S1, a materialidade que tem que ser considerada é uma materialidade financeira. Tá? Então, os relatórios de sustentabilidade que temos hoje, de RI, etc., eles têm um viés de uma materialidade de impacto, e agora o ISSB não. Ele vem falar que ele quer que seja considerado uma materialidade financeira aí para realmente entender aí os efeitos aí potenciais financeiros futuros que as entidades terão, tá? Então, e aí, como eu disse, as companhias já possuem reporte de sustentabilidade, né? Mas, entretanto, elas utilizam uma materialidade que a gente chama de uma materialidade de impacto, tá? Ela não é quantitativa, essa materialidade de impacto, ela não tem um viés tão financeiro, né? Então, esse assunto, materialidade vis-à-vis S1, é uma tarefa que a gente entende aí que vai ser um desafio também bem grande aí, tanto para os preparadores, tanto para as companhias, realmente identificar o que a gente fazia, né, o que eles faziam através da materialidade de impacto, porque isso não era quantitativo e não tinha um viés financeiro. E agora as companhias passarão aí a possuir um relatório de sustentabilidade através de uma materialidade financeira, tá? E aí, novamente, a informação aí tem que ser de relevância, né, para quem? Para o investidor aí para não somente para um usuário particular, né? Então, ela não pode ter concentrada, né? Eu não posso emitir um relatório somente para um determinado nicho de mercado, para um determinado nicho de investidores, né? Então, ela precisa ser relevante aí para todos os usuários aí da demonstração, né, de sustentabilidade aí, investidores. E aí, um exemplo que eu dou aqui também é sobre o controlador, né? Muitas vezes a gente fala, tem um controlador, tem os minoritários, né? Então, essa informação ela precisa ser relevante tanto para o controlador quanto para os minoritários, tá? Então, assim, de uma forma ampla aqui, o S1, a gente vai transcorrer sobre isso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai balizar todos os demais S, né?
sobre aqueles 4 pilares que comentamos e definição ali de materialidade sobre o que é a materialidade financeira ali, como que a gente precisa abordar sobre isso. E realmente para quê? Para a gente ter uma apresentação adequada, de forma neutra, precisa e tempestiva, e aí principalmente comparável aí com os demais do mercado. Então, S1 ele vem para ser nosso standard, nosso framework standard lá em cima, lá para regulamentar os demais. E aqui a gente entra no S2, e o S2, quando a gente fala de S2, a gente está realmente se referindo a fatores climáticos, né, a mandala ali os quatro pilares ali, governança, métrica, gerenciamento de risco, eles permeiam aqui ainda, como eu disse, isso aqui, tanto para S1 quanto para S2, esses 4 pilares são importantes. Tem algumas diferenças aqui para o S2, aqui, que em algum momento a gente vai comentar aqui de uma pequena diferença entre esses pilares aí de divulgação aqui, tá? Então, no S2 ele tem um pequeno complemento aí sobre esses 4 pilares, tá? E aí o S2 realmente, que ele vai, que é o objetivo dele, né? O objetivo realmente é tudo aquilo que está relacionado ao clima, né? Todos os riscos de transição relacionados ao clima, né? E aí eu vou ilustrar aqui alguns riscos climáticos, né? Então, o que a companhia precisa para isso, né? Então, uma possível mudança climática, né? Qual que é o potencial risco que aquela companhia, dentro lá daquele processo que a gente comentou lá dos 4 pilares, né? Uma possível mudança climática, como que as companhias estão se preparando, né? Estão se protegendo com uma possível mudança climática. Qual que é esse impacto uma mudança climática vai se dar na companhia, né? Qual que é esse impacto? E aí, como que as companhias estão endereçando tudo isso a resposta aí dessa mudança de clima, né? E aí, realmente, como que essa ameaça climática, quanto as companhias estarão expostas a isso e vulneráveis a esses riscos climáticos, tá? Eu vou ilustrar aqui alguns riscos climáticos aqui. Então, aqui, o que a gente tem aqui? Os riscos climáticos físicos, né? Isso aqui é muito realmente do que a gente vê no nosso dia a dia, tem ocorrido nos últimos anos. A gente vê aqui catástrofes naturais, como tem acontecido em São Paulo, capital. Acho que a que tem mais marcado aí dos últimos anos aí foi a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Então, aqui é um pouco das nossas ameaças aí que a gente entende, né? Então, o aumento do nível do mar, né? O que acontece aí com os portos, né? Então, como que os portos estão se preparando para um possível aumento no nível do mar? Aquele hotel que ele está à beira-mar, né? Como que aquele hotel está se preparando para um possível aumento aí do nível do mar, né? Uma tempestade, como que isso afeta, né, a elevação das temperaturas, né, como que isso afeta toda a infra de rodovia, a infra de ferrovia, como que essas empresas estão aí realmente se preparando para isso, as queimadas também, foi uma catástrofe muito que realmente marcou o ano passado, as queimadas que existiram não somente no interior do estado de São Paulo, né, mas a gente pode aí, a gente prevalece muito essa queimada dos canaviais que existiram, mas também isso puxou até para a capital, aí grandes áreas aí foram afetadas aí. Então, como que essas queimadas, né, como que as usinas, aqui no nosso exemplo, como que elas estavam pensando, monitorando esses possíveis riscos de queimadas, né, nas suas perdas lá de safra, nas suas quebras de safra, como que elas estavam planejando aí, como que era o risco delas sobre isso aí, qual que é o reflexo que aconteceu aí nas usinas, tá? Então, assim, para a gente ter um viés mais do nosso dia a dia, né? O possível deslizamento de terra, inundação, seca, né? Então, todos esses riscos climáticos, como que as empresas aí estão aí olhando aí a sua ameaça, a sua exposição, a sua vulnerabilidade sobre isso e o quão isso vai afetar os seus fluxos de caixa. Tá? E aqui a gente vai transcorrer realmente nesse sentido de afetar o fluxo de caixa da companhia, né? Como que tudo isso, esses riscos climáticos vão afetar o fluxo de caixa da companhia. Então, dito isso, o S2 aqui, vou só tomar uma água aqui.
lá no S2, nós temos 3 escopos, tá? Sobre fatores climáticos. E aí, o nosso escopo 1, né? O escopo 1, o que ele vem no S2? Ele vem tratar. Ó, você, companhia, você precisa medir, né? Você precisa medir todas as suas emissões diretas que você, companhia, vem emitindo. Então, tudo que você usa para sua operação, tudo que é sua própria emissão, tudo que você gera de estudo, você precisa agora começar a medir. E isso a gente está chamando, a norma vem chamando ela de escopo 1, para as companhias, elas irão, né, elas precisam ter essa medição de tudo que ela emite de emissões diretas aqui. Tá? Então, isso aqui a gente chama de escopo 1, emissões diretas. A norma também pede que as companhias meçam tudo aquilo que elas geram de forma indireta. Indireta através do quê? Como que ela faz para ela ficar ligada lá para a companhia, para a indústria estar operando. Então, assim, como que é a energia que ela está utilizando? Se é uma energia limpa, se ela está gerando emissões de efeitos de gases de efeito estufa. Então, a gente chama que é uma emissão indireta para fins de energia para aquela máquina, para a indústria em si estar operando. Então, o escopo 2, as companhias deverão realmente medir, fazer essas mensurações de tudo aquilo que está de forma indireta, que ela está gerando lá, que ela está necessitando para que se tenha energia para sua planta industrial. E aí, de forma indireta também, mas entretanto é um pouco mais complexa, é o que a gente chama de escopo 3. Tá? O escopo 3, ela é uma emissão indireta, tá? Mas ela vai aqui ter a necessidade, a companhia ela vai ter a necessidade do quê? De medir, mensurar toda a sua cadeia de produção. Tá? E aí é toda a sua cadeia de produção. Então, o escopo 1 é tudo que está ligado direto a ela, né? Então, o que, que ela está emitindo ali dentro da sua operação, olhando ali só para a sua companhia, olhando ali para a sua indústria. O escopo 2 é a forma indireta, que é a energia que ela está utilizando para deixar tudo aquilo ligado, né? Como que ela está operando, que tipo de energia que ela está utilizando para se manter ligada. E o escopo 3 é uma emissão de forma indireta, mas que ela necessita aí de toda a sua cadeia produtiva. E aí esse aqui, de fato, realmente é um grande desafio aí de como as companhias aí vão mapear tudo isso, né? E a gente está falando aí de emissões aí de produção, né? De como a sua produção e, por outro lado, aí de toda a sua utilização e eliminação dos seus produtos, né? Até onde os seus produtos vão parar. Né? Então, de toda a cadeia aí indireta. E aí, como eu disse, esse aqui é o grande desafio aí para as companhias aí fazer essa emissão, tudo. Ela precisa, desde lá do seu fornecedor, como que a sua matéria-prima chegou, né? Como que a sua matéria-prima chegou, né? Proveniente lá para toda a sua produção, e ainda depois, posteriormente, colocar tudo isso no mercado, como que ela está mapeando a eliminação dos seus produtos lá no meio ambiente. Então, ela vai precisar mapear aí esse escopo 3 aqui, que é esse escopo que a gente chama, que é esse escopo indireto aqui de toda a sua cadeia de produção. Tá? A gente chama de upstream e downstream. Tá? Então, esses 3 escopos aqui que a norma vai tratar sobre relacionado a clima. Tá? Então, esses 3 escopos aqui que as empresas terão suas medições. Tá? Na norma, hoje, já se tem já tem uma possibilidade de que é o que a gente chama de relief, né, que para não adesão no escopo 3 na totalidade, aí a norma vai tratar lá quais são as possibilidades de você não fazer o escopo 3, tá? Mas o escopo 1 e o escopo 2 são obrigatórios, mas o escopo 3 tem lá uma possibilidade de isenção sobre o escopo 3 em até determinado momento de estágio. Tá? Então, isso a gente tratamos sobre o escopo aí do S2, e aqui a gente vai agora para uma parte um pouco mais prática, mais visual, para a gente falar disso tudo, como que ficarem as nossas divulgações, né? Então, a gente falamos lá sobre riscos e oportunidades, né? Isso não é só o privilégio do S1, o S2 aí também não é diferente, né? Sobre riscos e oportunidades.
E quem vai avaliar aí todos esses riscos e oportunidades aí relacionados ao clima, né, e sustentabilidade aí que se dividem no sentido físico e no sentido de transição. Então, a gente tem os riscos de transição e os riscos físicos, né? Então, o que que são riscos físicos? Os riscos físicos agudos, né? A gente pode exemplificar isso como o quê? Um aumento aí que vem ocorrendo aí mais vezes com frequência maior, exemplos, secas, ondas de calor, tempestade, inundações, incêndios aí, queimadas aí, são alguns riscos aí que a gente dá de exemplo aqui como riscos físicos aí agudos, né? E os riscos crônicos é tudo aquilo que pode se referir a mudanças aí de longo prazo, né? Como um aumento no nível do mar, a indisponibilidade de água, entre outros aí que realmente pode beneficiar aí o clima, né? Pode sofrer ou se beneficiar aí através do clima. Então, esses que são os riscos físicos agudo e crônico, e aí depois temos aqui os riscos de transição. Então, tudo os riscos de transição, como o próprio nome diz, é de transição. Tudo que dependerá de esforço, né, da companhia para uma economia de baixo carbono, né? Então, eu tenho hoje lá uma frota de carros a combustão, né? Como que eu vou transformar simplesmente a companhia falar, eu vou zerar minha emissão da minha frota zero carbono, né? Vou baixar meu carbono. Como que ela vai fazer essa transição? Então, consequentemente, ela vai ter que desfazer de toda a frota dela, ela vai ter que adquirir aí uma frota de energia limpa, aí, que é o que a gente fala, né? Então, e ainda todo esse risco de transição, essa mudança aí das demandas aí dos consumidores, aí da implantação dessas novas tecnologias, né? Então, esse é o risco que a gente chama que é o risco de transição, né? Então, sobre a oportunidade, tudo aquilo que a entidade identificar e mensurar o seu potencial efeito positivo aí, decorrente aí das mudanças climáticas, tá? Então, e aí, novamente, todos esses riscos que a gente falou, risco físico, risco de transição, essas oportunidades, como tudo isso vai afetar o fluxo de caixa da companhia, seja no quê? No curto, no médio ou no longo prazo. E aí, novamente, definição de curto, médio e longo prazo está relacionado ao quê? A governança lá daquele primeiro pilar que a gente falou, a estratégia da companhia, como que ela está considerando o seu cenário ali, aonde ela está inserida ali, né? E aí, realmente, isso, se questionarmos aí esse ambiente de mudança, de regulação, né? Mudança climática, e aí tudo isso para quê? Pergunta que a companhia precisa responder é, devido a todo o cenário, né, de mudança climática, tudo isso que vem acontecendo, como que o negócio dela diante de tudo isso ainda continua sendo sustentável? Como que o negócio ainda continua de pé? Como que ela continua a operacionalizar isso ainda? Então, devido ao quê? Devido a tudo isso, essas mudanças de regulação, de carbono zero, como que a empresa ainda vai continuar operando? Essa vai ser a resposta que as companhias deverão aí dar em seus relatórios, tá? Diante do que? Realmente, diante de todas essas mudanças aí climáticas, né, que a gente vê que vem impactando aí as companhias aí, como divulgado aí, e aí como que ela vai adotar as melhores práticas de mercado para alcançar tudo isso, né? E aí isso realmente aí vem de encontro aí o que a norma aí, com isso aí o que está sendo divulgado aí e sobre os possíveis impactos aí identificados, né? E o que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje uma demonstração financeira, né? Que é o que a gente está acostumado lá, balanço patrimonial, demonstração de resultado, né? E aí, demonstração só que de determinado período, né? De determinado período. Demonstração de fluxo de caixa, de geração de caixa de um determinado período também. Tudo isso com dados históricos que nos trouxeram aí até aqui, né? Elas vão continuar assim nos conduzindo aí para demonstrar as questões aí prospectivas, questões futuras de sustentabilidade aí. Então, e aí, com isso aí, as entidades aí vêm sendo cobradas aí no decorrer desses últimos anos aí, para realmente o pilar de sustentabilidade aí ser chave, para que, com isso, os investidores aí consigam, sim, avaliar a capacidade aí dos seus negócios aí, de geração de valor, geração de caixa, necessidade aí de encontro de tudo isso aí, dos stakeholders aí. Então, essa é a principal necessidade aí dos investidores aí que veio aí ao encontro aí da necessidade aí
do IFRS de sustentabilidade, né? Realmente eles olhavam muito o passado, eles não conseguiam enxergar a continuidade operacional através do que a gente tem hoje. E aí, o relatório de sustentabilidade ele vai vir com informações financeiras de sustentabilidade, como através disso tudo, né, das mudanças climáticas, como isso tudo vai afetar a estrutura da empresa, e aí, como tudo isso, como que ela vai continuar aí a sua vida, a empresa ainda vai continuar aí a sua continuidade operacional também. E aí, realmente, essa aí vai ser a importância do relatório financeiro de sustentabilidade, né? E aí, isso tudo ainda vai estar alinhado com o quê? Com as demonstrações financeiras que a gente já tem hoje, né? Que ela já vem publicando, isso aí não vai parar, né? As informações aí lá, elas deverão lá ser equiparadas, devem ser consistentes, tudo que já se tem hoje, né? E, de novo, tem que ser correlação, né? A gente tem que ter a correlação lá, o CPC 26, que é a apresentação das demonstrações financeiras. É tudo isso que a gente está falando, né? Demonstração financeira tem que estar refletido, né? E aí o investidor ele vai ter essa capacidade de olhar a demonstração financeira e correlacionar a demonstração financeira de sustentabilidade da empresa aí para realmente assim, a entidade está pensando em fazer lá ela ser net zero, mas como que ela já tem isso aprovado pela administração, aí já deve estar no balanço alguma coisa, deve constar no budget dela futuro para ela ser net zero, né? Então a gente está falando isso do quê? Um evento aí materialmente significativo, né? Numa companhia que ela quer zerar, ela quer ser net zero, né? Então como que isso vai estar refletido aí na sua demonstração financeira, vis-a-vis no seu relatório financeiro de sustentabilidade, tudo isso, e aí devido a uma magnitude de uma ação dessa, de uma vontade de uma empresa querer ser net zero, como que isso novamente vai afetar o fluxo de caixa dela, o seu desempenho financeiro dessa companhia, tá? Então, é muito isso, né? Então, e aí realmente a entidade ela deve aplicar essa norma aí para períodos aí de relatório anual, tá? A partir de janeiro de 2024, e existiu uma adoção voluntária até 31 de dezembro de 2024, as empresas aí de capital aberto que gostariam de fazer essa adesão voluntária, elas se manifestaram, tá? Até 31 de dezembro, tá? Então, se essa é uma forma antecipada aí que o regulador permitiu, né? Então, e aí foi divulgado esse fato relevante aí, foi divulgado esse fato relevante ao mercado, para essas empresas sim aí fazer os seus requisitos aí de divulgação de S1 e S2 aí ao mesmo tempo. Então, e aí tudo que a gente está falando de S1 e S2 que a gente comentou, eles são obrigatórios, né? Eles são obrigatórios, não tem possibilidade de você fazer só o S1 ou o S2, tá? Entretanto, aí, como eu comentei, do primeiro ano, a entidade também, ela pode sim ficar desobrigada a divulgar aí algumas isenções aí dentro do S2, tá? Então, dentro do S2, a gente tem algumas isenções, é o que a gente chama, que a norma vem tratar como relief aí, tá? Então, não vamos entrar muito nessas partes de isenções aqui para a gente conseguir aprofundar mais aqui sobre os assuntos e chegar lá no final da nossa demonstração como que isso tudo afeta. Então, e aí, realmente, diante disso aí, a prática, o que que a gente teremos que fazer, né? Então, nós aqui, contadores, né, essa divulgação aí, ela realmente tem que ser materialmente, né? E aí, novamente, como tudo isso vai afetar a geração de fluxo de caixa da companhia, né? Então, esse é o primeiro exercício que a gente deve fazer aí, essa correlação, essa conexão entre tema e sustentabilidade, o que que esse tema aí pode ter implicações aí nos nossos balanços aí, pois realmente aí é uma análise aí de risco que teremos que realizar, ponderar probabilidades, ocorrência de eventos aí, magnitudes e materialidades, né? E aí, com isso, eu realmente gostaria de ressaltar da importância, né, e recordar que a contabilidade é feita de pessoas, né, e a gente teremos ainda que continuar a utilizar o nosso julgamento profissional, então a gente não vai ser substituído, né, e principalmente o que a gente já vem fazendo, a gente vai continuar fazendo o uso de especialista e demais áreas das companhias, para quê? Para transformar informações em registros contábeis, né? É uma coisa que a gente já faz muito bem hoje, né? Então, aqui, enaltecer aqui realmente a nossa profissão, né? Então, realmente, dos contadores aqui,
na profissão, que presentes realmente isso, né? Que a gente, mesmo em tempos difíceis aí, de crises aí, a gente goza aí de pleno emprego aí, de vastas possibilidades e oportunidades. Isso aqui de sustentabilidade também aqui é uma nova oportunidade aqui para a nossa profissão. O CFC foi lá, brigou sobre isso para trazer essa bandeira para a gente, né? Então, novamente, a gente goza aí de plena oportunidade, de pleno emprego aí, mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis, né? Então, só ressaltar a importância aqui da nossa profissão sobre isso, né? E aí, com isso aí, quando a gente acessa, né, eu comentei ali que a gente transforma informações não financeiras em financeiras, e aqui, para fins de relatório de sustentabilidade, a gente vai ter que continuar fazendo isso, né? Um exemplo que a gente já faz isso muito claro é quando a gente acessa os nossos assessores jurídicos, e aí nossos assessores jurídicos vão relatar para a gente os nossos processos lá, quais são as probabilidades lá de perda sobre os processos daquela companhia, né? E aí a gente pega aquelas informações dos nossos assessores jurídicos e transforma tudo isso em registros contábeis, né? Então a gente vai ter que continuar fazendo isso agora, né? Só que agora serão com outras áreas aí, com mais especialistas aí voltado a medições de gases, né? Outros especialistas da companhia, tá? Então, assim, para a gente, novamente, a gente já transforma informações não financeiras em informações financeiras. O que a gente vai começar a fazer daqui para frente é informações de sustentabilidade, transformar essas informações em informações financeiras de sustentabilidade. Tá? Então, e aí é isso que a gente vai continuar a fazer. De novo, com a ajuda de especialistas, sozinho realmente a gente não consegue, tá? A gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente vai precisar de ajuda de especialistas. Então, aqui realmente a gente está falando aí do relatório de sustentabilidade que ele deve estar realmente refletido as suas demonstrações financeiras, né, em tudo aquilo, o risco que afetar aí monetariamente aí através de uma representação fidedigna, né? Tá? Aqui eu trouxe um pouco aqui da intenção, aqui eu não tenho a intenção de exaurir todas as possibilidades, todos os cenários, mas sim a gente continuar numa linha prática aqui com alguns exemplos aqui, como essa integração dos relatórios financeiros aqui, essa transparência aqui. Eu não tenho intenção de exaurir tudo isso, mas aqui para a gente enxergar, realmente materializar um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Então, quais são esses impactos aí que a gente pode refletir, né? O que a gente vê sobre isso, né? Então, por exemplo, quando a gente tem passivos ambientais, né? Então, se eu estou tendo lá, se a empresa está tendo uma mudança regulatória, né? Então, assim, sobre essa mudança regulatória, eu não deveria ter um passivo ambiental lá? E aí, se eu estou tendo uma remediação ambiental, eu não deveria ter uma desmobilização de algo lá sobre esse passivo ambiental que eu estou encerrando uma operação, eu não deveria ter uma desmobilização? Então, esse é o exercício, né, que a gente vai ter que começar a fazer, né? Então, um exemplo aqui de provisões, né? Se eu tenho uma quebra de safra, eu já não deveria ter uma provisão lá de uma possível quebra de safra, ou até mesmo uma super safra, né? Se eu vou ter uma super safra lá, eu já não deveria ter essa provisão dessa super safra, né? E aí, como que eu estou mitigando tudo isso, né? Desses impactos ambientais, eu não deveria ter provisões sobre essas possíveis mitigações desses impactos ambientais? Eu tenho exemplo também aqui, entra aqui, pode entrar nesse caso de provisões, né? Se eu estou fazendo uma transição energética, né? Eu estou trocando toda a minha frota, né? Estou trocando toda a minha frota de a combustão uma energia limpa, né? Uma energia renovável. Então, assim, eu deveria ter uma provisão também disso aí, né? Dessa transição energética aí, dessa desmobilização disso tudo aí, que eu estou deixando uma frota de lado e adquirindo outra frota, então deveria ter uma provisão sobre isso, né? Então, em tributos também, então, a gente fala hoje muito de imposto sobre emissão de carbono, né? Então, assim, eu deveria ter já começar a olhar esse viés tributário sobre essas emissões de carbono, esses incentivos, indenização trabalhista, tudo isso. Então, é um pouco disso aqui, a gente teria de discorrer aqui, avaliação de riscos, investimentos aqui, os impairments aqui. Então, sim, ele tem diversos exemplos aqui, tá? Então, por exemplo, vou dar só, mas falei bastante de passivo aqui, vou dar um exemplo de ativo aqui. Então, se eu estou fazendo a minha reavaliação do meu negócio, né? Então, se eu estou
mudando lá, né? Se eu tenho uma reavaliação do meu modelo de negócio, eu não deveria rever meus ativos lá. Se eu estou fazendo uma valorização do meu estoque lá, eu deveria ir lá e olhar meu ativo também sobre isso, né? Então, todos aqueles ativos que eu tenho lá, se eu estou fazendo uma possível desmobilização sobre esses ativos físicos, né? Eu não deveria fazer um impairment desses ativos. Tá? Então, esse aqui é alguns exemplos aqui para realmente a gente enxergar qual que é o reflexo disso e, novamente, pensando como que isso afeta o fluxo de caixa da companhia, tá? E aqui é uma ilustração aqui, como eu disse, a gente nós não estaremos sozinhos nessa jornada, tá? Então, realmente é um fluxograma aqui de uma responsabilidade aqui de dados, tá? Realmente como que a gente espera, né, que isso tudo vá acontecer. Então, vem lá o CFC com a sua resolução, né, para aplicar no Brasil. E aí, aqui em destaque, aqui eu coloquei em amarelo ali a responsabilidade técnica do contador. Como eu disse, a gente está aqui, o CFC já pleiteou isso para a gente, e a gente seremos os responsáveis técnicos, só que, entretanto, sozinho, a gente não vai fazer nada. A gente vai precisar realmente aí de um suporte aí da área de sustentabilidade corporativa, gestão de risco, planejamento estratégico. Para quê? Para que a gente, em conjunto com essa área interna, ou especialista, ou consultoria externa, consiga que esses dados de sustentabilidade virem informações financeiras. Através disso aí a gente vai ter aí o nosso relatório de sustentabilidade aí em conjunto com as demonstrações financeiras, tá? Então, e aí a gente vai ter asseguração por parte aí dos auditores aí, eles terão que assegurar esse relatório de sustentabilidade, como eles asseguram hoje as demonstrações financeiras, e aí o auditor também ele vem aí para fazer essa asseguração sobre o relatório de sustentabilidade, tá? E aí a gente hoje tem as S1, S2, é o que está virando a CBPS nossa aqui no Brasil, CBPS, CBPS1 e CBPS2, né? E aí tudo isso, essa divulgação indo para o mercado. Então, esse é o fluxograma aqui que a gente entende aqui inicialmente como que vai acontecer todo esse processo, toda essa nossa jornada aqui, tá? Então, é um pouco disso, e aqui eu ilustro aqui, já se aproximando aqui do fim da minha apresentação aqui, é um pouco da etapa do que a gente já viveu aqui, o passado, né? Então, a gente tinha aqui de 1/1 a 31/12 de 2024, como eu comentei, adoção voluntária aí por empresas aí de capital aberto, né? Então, o regulador ele esperava aí cerca de 14 empresas aí que queriam fazer adesão voluntária. E aí, contudo, no final, até dezembro, até 31/12 de 2024, somente duas empresas aí fizeram adesão voluntária sobre S1 e S2, tá? Então, e agora 2024, 2025, espera-se o regulador que ele está vendo, né? Que ele viu em 2024 e vai olhar agora em 2025, é como tudo isso está sendo internalizado no ISSB, ele está coletando informações, quais são as dificuldades, né? Realmente esse processo aqui de convergência, né? Esse processo aqui de adesão sobre isso, e vai chegar em 2026, aqui vai nascer obrigatoriedade aí para todas as empresas aí de capital aberto aí, com divulgação para 2027. E aí, então, em 2026, lá todo mundo que não fez adesão voluntária, que é as empresas de capital aberto, vai chegar lá em 2026 com publicação em 2027 aí, com essa divulgação aí obrigatória aí a partir de 2026. O regulador não espera aí que isso seja postergado, né? Ele já, em algumas oportunidades aí, ele comenta que a gente sabe o que acontece no Brasil e eles comentam que assim que não é para esperar que esse prazo aí vai aumentar, né? Então, por isso que ele já deu essa adoção voluntária praticamente em 24, 25 aí, e aí a obrigatoriedade a partir de 26, divulgação em 27 de ambos os escopos, tá? Então, essa é um pouco a nossa linha do tempo aqui, e aí com isso aqui, eu encerro aqui para a gente ter um tempo aqui para a gente bater um papo aqui, falar sobre dúvidas aqui, questionamentos, aquilo que a gente conseguir e puder responder, claro. Maicon, obrigado aí pela sua apresentação, extremamente esclarecedora. Acredito que a turma vai ter aí dúvidas, questões. Já aproveito para informar a todos vocês que será colocado em instantes aqui no chat um link para que vocês possam fazer a avaliação desse evento. Precisamos do apoio de todos vocês para que a gente consiga medir e também melhorar, trazer novos temas, trazer outros assuntos aqui de impacto para vocês.
Michael, enquanto a turma pensa aqui em perguntas que eles têm sobre o tema, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Eu queria saber se o novo relatório ele poderá substituir, por exemplo, o relatório de sustentabilidade, que já existe. Esse, essa pergunta, né? Como contador, né, auditor aqui um pouco, né? E aí a gente tem muito sim, não e o depende, né? E o talvez também, né? Então, nesse caso que hoje a gente entende que depende, né? E que ele sim, ele será substituído, né? Mas num primeiro momento não, né? Mas eles serão dois relatórios, né? A gente tem um relatório de sustentabilidade que as companhias já fazem, e aí, o relatório financeiro de sustentabilidade, ele vai vir aí, então as empresas, acho que até um determinado momento nessa curva de aprendizado ainda, né, para quem já tem o relatório de sustentabilidade, vai ter o relatório de sustentabilidade mais o relatório financeiro de sustentabilidade. A gente entende aí que acho que por um determinado período, ainda até essa curva de aprendizado aí ser achatada, as empresas continuarão com dois relatórios aí, até que em algum momento elas parem aí, só realmente vão ficar com a obrigatoriedade aí do relatório financeiro de sustentabilidade, tá? Então, a gente entende que sim, que ele vai substituir, mas que depende aí de cada companhia, qual que é o cenário aí que vão querer percorrer, né? Como que eles vão querer percorrer essa jornada, tá? Show de bola, obrigado. Respondendo o Jefferson aqui sobre a apresentação, sim, depois nós vamos compartilhar essa apresentação para que vocês possam ter um guia de cabeceira aí para esses temas, porque são temas bastante complexos, né? O Rafael também perguntou sobre essas duas empresas que já divulgaram o IFRS S1 e S2, ele pesquisou e parece que é a Vale e a Renner, mas ele não teve certeza. Você sabe confirmar essa informação? Exatamente. As duas empresas de capital aberto que fizeram adesão voluntária são a Vale e são a Renner, isso mesmo, tá? Essas duas, e aí, como eu disse, o mercado, né, o regulador, ele já tinha feito uma pesquisa anterior e o regulador em si, ele esperava, assim, 14 entidades de capital aberto. Entretanto, somente essas duas, somente a Vale e a Renner fizeram adesão voluntária aí até 31 de 12 de 2024. É isso mesmo. E aí a gente Show de espera que bola. elas divulguem esse ano agora, elas vão divulgar os seus primeiros relatórios aí de sustentabilidade financeira. Tem que ter os precursores, né, Michael? Tem que ter alguém para dar o Exatamente. pontapé inicial. O José nos pergunta como essas normas afetam as pequenas e médias empresas. Aí, José, o que que a gente tem, tá? Eu vou falar um pouco do que a gente tem no Brasil hoje, né? Então, essa norma, ela vem lá do FRS Sustentabilidade, e aí no Brasil, a única entidade que tem autorização, né, que preconiza isso, que pode fazer essas traduções, né, vem lá de Londres, e aí o Bracon no Brasil, que é responsável por fazer todas essas traduções sobre todas essas normas de sustentabilidade, tá? E aí agora já se traduziu, né? Então, o que que a gente tem de FRS S1, S2 no Brasil e o Bracon que traduziu? E aí já se começa esse movimento também para pequenas e médias empresas, tá? Esse movimento já começou para as pequenas e médias empresas. Então, já está sendo, né? Já teremos sim o FRS para pequenas e médias empresas. E nada impossibilita também de pequenas e médias empresas, não empresas aí de capital, empresas menos complexas que a gente chama, né? Não sejam de capital aberto também, elas podem sim fazer adesão e fazer divulgações agora em 2024, 2025, nada impede que elas também possam, mas o regulador já está vindo e pensando, tem uma entidade, é o que a gente fala que é a EFRAG lá fora, que ela já está normatizando isso para entidades menos complexas, tá? Hoje a gente não tem aqui aí o CBPS aqui no Brasil, que é o órgão aqui, que é o nosso CPC de sustentabilidade. Hoje ele tem somente emissão ainda do S1 e S2, né? A gente espera aí que venha, assim, para as entidades menos complexas. A gente já tem algo, né? Mas, não, de novo, não está traduzido, ainda não está no Brasil, mas a gente já tem algo aí, sim, para entidades menos complexas, sim, tá? Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, lá fora, a gente lá na União Europeia, a gente está trazendo isso do EFRAG para aplicar no Brasil, tá? Então, Mas vai esse chegar movimento, também. até complementando aqui com a pergunta do Jefferson, esse movimento, então, tende a se tornar obrigatório para todas as companhias.
Exatamente. A gente espera que sim, né, para entidades menos complexas também, né, vai demorar um pouco, né, mas, novamente, nada impossibilita que a entidade menos complexa, ela já também possa fazer adesão, e a gente tem visto, tá, a gente tem visto empresas que não são de capital aberto, não tem obrigatoriedade nenhuma, mas elas já estão ali dando o passo, que a gente fala que é o passo da governança, né. Então, mesma coisa, tem empresas que não precisam ser auditadas, né, mas as empresas possuem auditoria porque elas querem sim demonstrar esse passo da governança, né? Então, mesma coisa, as entidades menos complexas às vezes não necessitam ser auditadas, elas são auditadas. E essas mesmas empresas menos complexas, elas já estão vendo isso também como uma oportunidade também de mercado, né? Essas empresas sustentáveis, de acessar também o mercado de capitais, o mercado financeiro aí para falar, ó, tá vendo? Sobre sustentabilidade, eu também já estou aqui, já estou à disposição, já estou pronto para esse cenário, tá? Então, também a gente já tem visto esse movimento das entidades aí menos complexas. Legal. Como a gente já passou um tempinho do nosso horário, eu vou partir para a pergunta do milhão, né? Porque todo mundo tem aquela pergunta que é de fato ouro nas mãos do mercado. E aí eu queria te perguntar o seguinte: como é que faz para quantificar os impactos financeiros? Qual que vai ser o desafio das companhias para essa ação específica? É, E realmente, a gente falou ali dos quatro pilares, e realmente isso tudo no final ali, que é? Qual é o impacto disso tudo, né? Qual é o desafio disso no fluxo de caixa da companhia, né? E aí, realmente, assim, a gente não consegue agora aqui, não só eu, mas, assim, todo mundo que está no mercado aqui, a gente também, quem souber dessa resposta também pode compartilhar, mas a gente não tem uma resposta ainda na totalidade para essa pergunta aí, por isso que ela realmente pode ser chamada essa pergunta do milhão, né? Mas como que a gente vai quantificar isso tudo que vai afetar o fluxo de caixa da companhia, né? E aí eu vou correlacionar isso tudo um pouco do que eu comentei ali, né? Como no passado, né? No passado e no presente a gente consegue quantificar, né? A gente consegue transformar no exemplo que eu dei lá nos processos lá dos assessores jurídicos, isso em números contábeis. Então, acho que a gente vai percorrer, sim, essa trilha, né, de aprendizado aí, de novo, com apoio de especialistas, aí com demais áreas aí das companhias, para quê? Para que a gente consiga quantificar esses impactos financeiros aí através aí das informações de sustentabilidade, tá? Então, essa é uma trilha aí que a gente vai percorrer, né? Que então, o pessoal está um pouco na frente, mas e realmente essa novidade aí que a gente tem que percorrer essa jornada aí, essa trilha de aprendizado aí para todos nós aqui que ia ser um ensejo aqui da nossa profissão aqui que a gente tem muito isso, né? Então era um pouco isso, Léo. Michael, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de Imagina. compartilhar um conteúdo tão rico aqui com a gente, um tema tão relevante que vai impactar todas as companhias em fases diferentes, de maneiras um pouco diferentes, mas que o contexto é o mesmo. Uhum. Muito obrigado por você Imagina. disponibilizar esse conteúdo e eu quero agradecer também você, nosso convidado, que participou aqui conosco, que contribuiu, que tirou suas dúvidas. Eu peço mais uma vez que vocês peguem aqui no chat o link para fazer a pesquisa, acompanhem a Abrapsa nas redes sociais, acompanhem todas as divulgações que nós temos feito via redes sociais, via website, e ainda hoje, ou mais tardar amanhã, sairá uma mensagem para todos vocês que se inscreveram com este conteúdo, com essa apresentação. E nessa apresentação tem os dados do Michael de contato, e aí vocês conseguem adicionar ele no LinkedIn, interagir via e-mail, eventualmente tem alguma dúvida específica, quer conversar com ele, ele estará à disposição para fazer um one-on-one com vocês e sanar dúvidas específicas da aplicabilidade do IFRS S1 e S2 na organização de vocês. Meu muito obrigado, um ótimo dia a todos vocês e até o próximo webinar, que será no dia 20 de março, falando sobre etarismo no mercado de trabalho, um tema também bastante importante, relevante e que está dentro do contexto ESG. Então, já fiquem ligados porque esse conteúdo é imperdível. Meu muito obrigado, um ótimo dia a todos. Obrigado, Muito Maicon. obrigado, viu? Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.